Bom dia, pessoal. Hoje eu estou aqui na REUD. Viemos ver aqui como é que está o processo de fabricação da nossa casa lá, que vai ser a amostra. E eu vou conversar aqui com o Kalil, diretor da empresa, uma vasta experiência aí com o MLC. Nós vamos tirar algumas curiosidades e as dúvidas que a gente tem para deixar tudo preparado lá para receber o MLC. Bom dia, Kalil. Bom dia, Evandro. Como é que você está? Tudo bem. Tudo bom. Então vamos lá. Kalil, a primeira dúvida que eu fui apresentado ao MLC há pouco tempo atrás, né? Então assim, a primeira dúvida é realmente o processo, né? Da fabricação da madeira laminada colada. Como é que ele surgiu, como é que ele é feito, como é que você faz essa introdução aí? Bom, é uma grande história, né? Eu posso falar mundialmente, né? O processo de madeira laminada colada surgiu a sua patente em 1906, no mesmo ano do 14 bis voou. Partiu através da necessidade de vencer grandes vãos com madeira, uma vez que nós não tínhamos outros materiais e a disponibilidade naquela época. A partir daí, os primeiros produtos em madeira, falei laminada, mas não colada, era pregada. E daí foi o desenvolvimento dos adesivos ou as colas, né? Que daí chegou em 1945, que foi a Segunda Guerra Mundial, que teve um grande desenvolvimento industrial, que surgiram as colas de alta aderência. E a partir daí conseguiram se colar as lamelas entre si e fazer produtos de grande escala para a fabricação. Ela foi bastante utilizada em galpões industriais e até mesmo em galpões para fabricações de avião na Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil, não vou falar para você que é uma coisa nova, mas é uma coisa que tem sido ganhado bastante mercado, né? Ela nasceu nos anos 60, através de algumas empresas que hoje não estão no mercado, né? E aqui na REUD a gente trabalha desde 2011 com esse material, tá? É um material que passa através de um processo produtivo industrial normativo, tá? Eu fiz mestrado e doutorado em cima dessa fabricação, tive a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos e na Itália, dentro de indústrias de madeira laminada colada, e sempre senti a falta, ou falar para você, uma falta de informação junto ao mercado a esse material, que é exatamente o que a gente está sofrendo hoje, né? Entenda que a gente está em 2022, né? E a gente demorou 10 anos para que as pessoas entendessem que o material madeira engenheirada é diferente de uma madeira serrada, é diferente do que já se tem como conceito inicial da madeira e seu uso na construção civil, né? E começou-se a ter um entendimento do material em si para construção não somente de alto padrão, mas também para utilizar ela como estrutura. A madeira, ela tem sim sua beleza natural e quando se utiliza a madeira, se tende a utilizar por esse motivo, mas entenda também que através de um processo de produção industrializado você consegue sim a resistência mecânica do material, que é o nosso objetivo aqui da REUD, né? Nosso objetivo, assim como o seu projeto, não é vender simplesmente um produto, mas sim uma solução. Uma solução de agregar não somente a projeto executivo, não somente o nosso material, mas sim as suas compatibilidades entre hidráulica, elétrica, caimentos pluviais e fundação e até a parte de alvenaria, mas também ensinar as pessoas que a gente produz como se fosse uma alfaiataria, que é feita somente para você, dentro das melhores tecnologias, por exemplo, com o adesivo, ele é um adesivo estrutural importado, os parafusos são parafusos italianos para ter realmente a melhor aderência e entregar um produto final com projeto, fabricação e uma montagem finalizada, desenhado para que o produto tenha sua melhor tempo de vida ao longo do seu tempo. Qual que é o maior paradigma assim, que você sente no mercado, na prática? É a manutenção, é a durabilidade, Olha, o projeto, o que é? Depende muito do conhecimento e depende muito das pessoas a qual você fala, né? Então, assim, quando você fala com um arquiteto, né, hoje em dia está mais difundido. No começo, quando a gente começava a trabalhar, eu falava assim, nossa, mas não vai cair? Nossa, mas não vai voar? E eu ainda tenho essas perguntas, né? E eu falo sempre daquela coisa de preconceito. O preconceito, a palavra em si, é uma falta de informação. Veja que hoje, nas escolas de arquitetura, principalmente é o arquiteto, né, que indica e se fala, entendo que o engenheiro vai através da indicação do arquiteto, a indicação que eu falo, ou a especificação do material, e o engenheiro acompanha assim o arquiteto, porque o arquiteto é o que, na verdade, cria, ele que fala de onde vem, né? E esse criar vem através de um conhecimento, a qual esse conhecimento hoje não é dado da forma correta hoje nas escolas de arquitetura. Falta muita gente, muito
arquitetos terem conhecimentos do material para serem ensinados dentro da arquitetura, porque uma vez que você não tem informação, e esse é o preconceito, a falta de informação do material, você não utiliza o material que você não conhece. Né? Então, um dos principais pontos que a gente faz aqui na REUD é dar aula para arquitetos. Eu já dei aula na Unicamp para arquitetura, né? Porque o conhecimento do material é o que traz realmente a utilização dele. Além disso, do calcular ou de voar ou de não voar, uma vez que você estabelece um elo e mostra para que isso tudo é normatizado e a gente calcula dentro de uma norma, que é a 7190, que por sinal esse ano vai ser atualizada, né? Desde 1997, né? Existem outros pontos também, como você mesmo disse, que é a manutenção e talvez o fogo, né? Entenda que o conceito inicial da madeira, quando é feito, ele é feito através da madeira serrada, que é o que a gente tem mais conhecimento aqui no Brasil. A partir do momento que ele passa por um processo de industrialização, que é isso, que é o material engenheirado de madeira, e hoje a gente não trabalha somente com elementos estruturais em madeira laminada colada, mas sim com produtos como NLT, CLT, wood frame, que são produtos que geram, são produtos industriais, como o próprio nome diz, engenheirados para ser atuados no mercado de uma forma mais rápida e mais precisa. A gente contém então características físicas e mecânicas do material bem estabelecidos, assim como o aço. Isso nos garante que os arquitetos e engenheiros consigam utilizar da melhor forma o material sem ter sombras de dúvida, né? Então, o ficar em pé não é mais um desconhecimento, é uma coisa que a gente bate e a gente tem RT para isso e tem engenheiros que a gente faz esses cálculos, né? Mas, por exemplo, manutenção, e por isso que a gente projeta, fabrica e monta. A manutenção, por exemplo, é uma coisa que a gente desenha o material para não ter manutenção, mas entenda que o material madeira, mesmo engenheirada, não deixa de ser madeira. E essa é a beleza dele. Quando você escolhe com madeira, você fala que ele é um material a qual pode trincar e fissurar e tem seu tempo de vida. Nós envelhecemos com dignidade, assim como o seu cabelo branco, né? Envelhecemos com dignidade. Né? A madeira também tem seu uso e tem as suas utilizações. Entenda que uma vez que você utilizar ele na parte externa, você vai ter uma degradação do material e uma descontinuidade dele. Não vou falar para você que ele vai deixar de ser estrutural, mas ele vai ter o seu tempo de vida ao longo dele, não estendido, mas vai ter seu tempo de vida degradado ao longo dele. E esse é o processo normal de envelhecimento. Eu tenho um cliente que vende móveis e ele falou o seguinte, ele falou que a primeira coisa que ele tenta perceber é se o cliente vai gostar do sofá com couro natural envelhecido ou não. Uhum. Porque ele falou assim, a pior coisa que tem é eu vender sofá de couro para quem espera um produto novo o resto da vida. Exatamente. Ou seja, tem que enxergar que ele vai ficar mais usado, mais desgastado e mais bonito, não? Exatamente. Não, e bonito é uma coisa difícil de falar. O que é bonito? Você entende? Sim. Entenda, se você está escolhendo o material como madeira para a sua casa, você está escolhendo o bonito ou o comportamento ao qual você é esperado dentro do material. Se ele for utilizado 100% interno, você não vai ter nenhuma travabilidade ou um desgaste do material. Mas dependendo de como você utiliza, você tem sim seu envelhecimento. A outra coisa que eu queria falar, que eu percebi, é o seguinte. Hoje nós estamos na fase de produção da casa, certo? Sim. Produção da estrutura. Eu percebi, diferente de quando eu trabalhei nas obras que eu trabalho com concreto ou com aço, eu percebi realmente uma preocupação com a parte de projetos, com a parte de solução muito grande aqui dentro da empresa. Uhum. Né? Vamos dizer assim, a tubulação do ar-condicionado, uma série de coisas que nos outros sistemas são problema de obra ou do outro projetista. Aqui vocês realmente, né? Eu tinha uma visão completamente diferente da impermeabilização. Eu não sabia aquela estrutura auxiliar que você chama, né? Eu não sabia que ela existia. E aí fui aprendendo nessa fase de projetos. Mas assim, eu vejo que você, para conseguir produzir e ir até o final, até a instalação, você tem uma parte de projeto bem atuante aqui na empresa. Eu acho que esse é o nosso maior know-how. Produzir madeira laminada colada, você vai ver que não é um processo de outro mundo. Tá. Existem formas sim de se melhorar o desempenho e tudo mais, o processo final e o produto final é o mesmo, né? Agora, a compatibilização, principalmente vindo do mercado ao qual não se tem um conhecimento apropriado de desenho em madeira, é uma coisa que a gente tenta passar. O nosso know-how de projeto, e
infelizmente no Brasil ele não é valorizado como deveria ser valorizado, é a nossa maior preocupação. O que a gente não quer é que as nossas vigas sejam furadas ou sejam colocadas em situações a qual não se deve ser colocadas. Por isso que se for passar um duto de ar-condicionado, o projeto do duto de ar-condicionado tem que estar ali. Você entende? Onde eu posso até mesmo vir com a viga furada naquele ponto exatamente só para você passar. O tempo de obra, entenda que o nosso projeto, o nosso objetivo principal é fazer a obra em menos tempo. Em obra. Porque o tempo em obra é o que mais custoso, tanto para o cliente, como também para todo mundo. Né? Para todo mundo. A Reúde hoje tem 6 obras rodando e eu entrego uma obra a cada 4 dias. Então o tempo de projeto realmente é maior, para que haja toda essa compatibilidade e não tenha essa diferença e esses problemas em obra que a gente evita. Então esse know-how, toda vez que você trabalha aqui dentro da empresa, você sempre tem um arquiteto e um engenheiro que tenta compatibilizar o máximo possível no projeto, e trabalhamos em BIM para isso, e fomos evoluindo para em BIM para isso, para que tudo exija um menor tempo em obra. Hoje nós fazemos em torno de 60 a 100 metros quadrados dia de obra, então é uma coisa que esse é o nosso maior foco aqui. E a nossa obra lá, na verdade, ela nasceu com a cabeça de aço, né? Sim. Porém, eu até brinco com o arquiteto, que eu falei para ele assim, olha, não dá, cara, você sabe a história, não? Eu liguei para ele e falei assim, peguei o modelo do carro dele e falei, cara, você viu o modelo novo do carro XYZ dele? Ele falou, é mesmo? Não, eu falei, nossa, mudou tudo, ficou super bonito, isso, aquilo. Aí ele falou assim, é mesmo? Eu falei, não, é brincadeira. Eu falei, é assim que eu tô me sentindo, cara. Porque eu já tava com o projeto pronto há 1 ano, 2 anos. E começou a aparecer o MLC. Sim. Aí eu falei pra ele assim, cara, eu tô me sentindo desatualizado. eu quero transformar, eu quero pelo menos um estudo para MLC. E aí acabou. Sim. Acabou virando. Então a gente teve uma parte de projeto que adequar mais do que o padrão. Então o que eu queria entender é o processo padrão. Se a gente vai fazer, o arquiteto vai projetar uma casa em MLC, ele manda primeiro para você ou primeiro para o calculista fazer? Olha, tem vários jeitos, tá? O jeito, não vou falar para você que é o jeito mais apropriado, mas é um jeito a qual funciona muito bem. A partir do momento que o conceito vem direto da arquitetura, eu quero utilizar a madeira, né? Aquilo, o arquiteto, ele tende a se aprofundar mais em informações para se desenhar como madeira. Se você vai desenhar com concreto, você tem que ter as informações do concreto. Se você vai desenhar com aço, você vai ter as informações do aço e vai desenhar para isso. E a madeira é onde você deve se aprofundar. Por isso que eu falo para você que falta informação no mercado para que as pessoas se desenhem com madeira. E essa informação é escassa, né? Então existem arquitetos que batem aqui na minha porta e falam assim, como eu desenho com madeira? Acho sensacional isso, independente do projeto que você vai fazer. Meu, a madeira funciona assim melhor, com esse vão, com esse... Como eu faço a estrutura auxiliar? Eu faço assim, assim, assado. Como eu devo fazer melhor assim, colocamento de caixa d'água, como eu faço? Meu, é esse caimento, você pode fazer desse jeito. E a gente tem caderno de detalhamento construtivo dentro da nossa empresa, dentro do nosso site, exatamente para ensinar os arquitetos para isso, né? Existem também os arquitetos que vêm com um projeto antes de mostrar para o cliente, que é super interessante. Kalil, gostaria de fazer desta forma. Como seria o melhor jeito? Eu pergunto, qual é o seu valor? Não é valor monetário, o seu valor arquitetônico para isso. O que você quer mostrar? E eu entendo da arquitetura o que ele quer mostrar e eu tento fazer com que as áreas sejam áreas que realmente mostrem o que ele quer e melhore o desempenho em outras áreas, que foi justamente o que a gente fez no seu projeto. A gente fez vários estudos junto a arquitetura para tentar chegar no melhor custo-benefício também para aderir junto à arquitetura e realmente mostrar o que a arquitetura queria mostrar, né? E também tem os projetos que já são desenhados em madeira, sejam de pessoas que já se aprofundaram com o material e até mesmo pessoas que querem simplesmente desenhar com madeira, né? E daí tem um reajuste, isso que dói mais no cliente. Porque muitas vezes do jeito que ele já apresentou para o cliente, você já vendeu o sonho. E o sonho do cliente já aderiu àquilo. Entendi. A partir do momento que eu começo a mudar aquelas coisas para atingir, seja valores econômicos ou valores arquitetônicos, aquilo pode interferir. Então assim, quando você pergunta
A madeira é o mais barato ou é competitivo? Ela é competitivo desde que você saiba desenhar com o material. E parte do arquiteto entender os materiais a qual ele quer especificar. E quando eu falo entender, é se aprofundar e como desenhar com esses materiais para que se tenham os valores, seja econômicos do arquiteto, sejam absorvidos ou sejam reais ali na estrutura. Entendi. E é muito complexo nos condomínios de lote padrão você conseguir fazer essa arquitetura, né? Porque como valoriza beiral, a gente tem regras de recuo muito rígidas nos condomínios. Sim. Então, assim, realmente acho que é até por isso que você vê mais em condomínios com lotes maiores, casas mais amplas. Olha, tem os dois, mas eu vejo que em condomínios eu acho que é sair um pouco do arroz e feijão, sabe, Evandro? Muitas vezes eu acho que a pessoa, por não ter o conhecimento, tem que fazer um esforço muito grande para chegar naquilo que ela quer. Entendi. Então, acho que a gente consegue atuar em casas pequenas e casas grandes de alto padrão, como você está falando. Mas eu acho que se viesse o conhecimento desde lá se já nascesse para madeira... Isso, exatamente. Entendi. Exatamente. Se nascesse para madeira aquilo... E aí é o que você falou, ou seja, depois que você apresentou para o cliente, né, assim... Você já vendeu o sonho, já vendeu. É aquilo que ele quer. Exatamente. Entendeu? Que foi o que aconteceu com a minha esposa. Tá aqui o aço, ó, é bem parecido, mas qual que você prefere? E coloquei na mesa. Né? Exatamente. Não sei se você lembra dessa passagem, mas eu falei, não, nós vamos fazer o estudo, mas por enquanto é só estudo. E aí acabamos preferindo madeira. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que você resolveu fazer em madeira do que em aço? Qual foi o valor que você levou em consideração da madeira para o aço? Putz, ó, o valor... Além, do claro, da sua esposa. O maior valor foi a minha esposa. O segundo, o que é? Eu gosto muito de madeira. Eu sou um cara que gosto muito de praia. Eu acho as casas com madeira num ambiente praiano, entendeu? Então, assim, eu achei mais o famoso rústico chique, vamos chamar assim. Sim. Entendeu? Então, entendi. Assim é isso. Isso foi o valor, né? Como a gente tenta sempre distinguir o valor do preço, sim, eu também vou falar do preço. O que aconteceu? Meu gosto é o MLC com forro branco. Certo. Tá? Eu acho que é o tamanho de madeira que eu quero, vamos dizer assim, eu prefiro do que o MLC também com forro de madeira. E na estrutura de aço, os preços eram equivalentes, porém existia o custo do forro. Né? Ótimo. E eu conheço o forro, eu ia querer colocar um forro muito top. E aí o forro muito top é muita diferença. Sim. Não que seja muita diferença, mas no preço ele faria diferença. Entendi. E eu também acredito, né, assim, por isso que eu estou visitando você, por isso que eu quero visitar outras obras, eu acredito na expansão desse mercado. Sim, perfeito. Tá? E acho que nada melhor para mim, como engenheiro, eu ter uma casa minha, que eu vou poder entrar quando eu quiser, mostrar para o meu cliente a hora que eu quiser, né? Vamos dizer assim, em condomínios urbanos, uma cidade de 700 mil habitantes, que é São José dos Campos, nós estamos com a segunda obra. Sim, perfeito. Então você fala assim, tem 500 obras acontecendo na cidade, tem 2 em MLC. Então assim, o que eu acredito é no mercado. Perfeito. Tá? Então tem 3 aí, ó, o gosto, o preço e a estratégia. Que bom, cara. Assim. Que bom, fico feliz de ter dado esse feedback, porque é uma coisa que a gente sempre busca do cliente. Tá. E acho que foi sensacional. Sensacional. Então, aí agora, Calil, a gente vai entrar na fase de execução, né? Qual você acha que é a maior dificuldade que eu vou ter? Porque assim, o feedback que eu tô tendo como engenheiro, para mim tá muito simples, sabe? Não, você deixa tudo preparado, nivelado, no esquadro, que a gente chega lá e faz tudo. Eu tô desconfiando, sabe? Essa que é, assim... Sabe qual? Essa boa pergunta. É que você constrói, Evandro. Você constrói e você entende. Então, quando eu falo em esquadro, e é exatamente isso que você me falou, na construção civil, eu posso falar para você que eles falam em centímetros. Você vai falar assim, mas madeira fala em centímetros? Não, desculpa. O material engenhado fala em milímetros. Né? O esquadro, para mim, a forma de quando é colocada, a superfície lisa, sabe? São imprescindíveis. Hoje você vai ver, por exemplo, são lajes de CLT, de NLT, que vão ser colocadas no local.
eu não consigo garantir que a parede total esteja 100% alinhada para enquadrar. Então eu não consigo fabricar o meu produto na qualidade. Quando você está comprando um produto de engenharia, você está comprando uma Ferrari, ela tem exatamente os milímetros. Eu consigo cortar em milímetros e vir lá encaixar como se fosse uma luva. Mas eu não consigo garantir que a parede, ao longo de todo o processo, está 100% alinhada. Mesmo se eu for lá medir, vai dar uma diferença que eu vou ter que fazer um talho na obra. Né? Então, para que eu não me estresse junto à engenharia ou junto ao arquiteto, eu absorvo esse erro de forma que hoje nós temos um erro de 5 centímetros. E para mim, 5 centímetros é muita coisa. Sim. Muita coisa. 2,5 centímetros para cada lado. Você entende? Para mim é muita coisa. Se eu um dia, quando eu pego obras inteiras, feitas 100% de madeira, aí é a minha felicidade. Porque o cara só me entrega o radier nos pontos a quais tem que ser equivalentes ou equalizados e lisos para colocar a minha chapa metálica em encaixe. E a partir daí eu consigo garantir a obra inteira nos mínimos milímetros. Né? Então acho que quando você fala assim, é muito simples pôr um esquadro, muito simples deixar uma superfície lisa, pra gente é o que mais dói. Entendi. É o que mais dói. É o que mais dói. E ele sai daqui pré-fabricado, mas 100% BIM, 100% projeto. Não, 100% projeto. Não existe pré-montagem. Não existe pré-montagem. Aqui é tudo, a gente fabrica peça por peça, manda todas as usinagens. Antigamente eu usinava dentro de fábrica e daí começou a dar esses problemas em obra. Então hoje eu perco um pouco mais de tempo usinando em obra para que eu não tenha esses problemas. Porque assim, querendo ou não, se eu pedir para o engenheiro, vai lá e arruma aquela parede para mim porque eu não consegui. Cara, o tempo que ele vai demorar para me arrumar, eu já estava usinando, já estava colocando e já estava tudo certo. Entendi. Fora que ele ia ter que chamar um terceiro, um segundo, sei lá quanto tempo ele fez aquilo. Então foi uma coisa que a gente se enquadrou dentro do mercado brasileiro e dentro dos erros a qual hoje existe no mercado. Entendi. E você tem o quanto representa o mercado de madeira na construção geral? Olha, Evandro, o que eu posso falar para você é o seguinte, em 2019, vou falar em 2018. Em 2018 foi publicado um artigo internacional no Ciclem, pelo Guilherme Stamato, que foi um dos meus professores de madeira, a qual ele fez uma pesquisa em todas as empresas que estavam fabricando esse produto novo, entre aspas, que foi de 1.550 metros cúbicos ano, tá? Só para você ter uma noção, no mundo inteiro é fabricado em torno de 8 milhões de metros cúbicos de produto gerado, onde 5 milhões vem direto da Alemanha e da Áustria. Né? Então eles dominam esse mercado. Imagina o Brasil, 1.500 metros cúbicos numa população de 200 milhões de habitantes. Né? Então a gente é muito pequeno, né? Então assim, de forma geral, isso em 2018, né? Em 2021, está em 22, 2021, a fábrica Reud, ela fabricou 1.595 metros cúbicos. Ou seja, o crescimento disso, e eu vou falar para você que também os concorrentes também cresceram junto. Então, os crescimento desse material tem sim crescido exponencialmente, né? Mas quanto isso representa na produção? É um casquinho, é um nada. Mas uma das palavras que define o alto padrão é a exclusividade, né? Sim. Então eu acho que o segredo da madeira laminada, um dos diferenciais ainda é essa exclusividade. Sim. Né? E deixa eu ver o que mais aqui, manutenção. E cuidado, eu percebi, eu fiquei assim na fase de projetos, o que aconteceu? Eu fiquei impressionado com a história do não mostrar o topo, né? Assim, como algo tão simples faz tanta diferença no sucesso, na longevidade da estrutura, né? Então, assim, além desse cuidado que eu percebi, né, que vocês me contaram, tem o cuidado de distanciamento do solo, o beiral para tampar o topo da madeira. Tem mais algum, assim, processo que tenha que ser, que vocês tomam esse cuidado para longevidade? Na verdade, assim, nós somos uma grande alfaiataria, cada projeto solicita uma coisa diferente. O principal ponto ao qual a gente bate é o não acúmulo de água. Então, quando você vê o nosso material, ele nunca é 100% exposto. No mínimo, ele vai receber um rufo metálico em cima.
né? Então assim, e a madeira nada mais é que vários canudinhos, são vários canudinhos. O topo é onde absorve a água. Todo o material daqui sai selado, né? Sai pintado, e toda a viga que você vai ver lá embaixo, pronta para ir, ela vem com o topo com uma borracha líquida, porque se caso, quando for para a obra e tomar chuva, para que ela não trabalhe, né? E ela também recebe uma etiqueta, e aquela etiqueta põe um código, e naquele código bate direto com o nosso projeto, e aquilo é um Lego, né? Então assim, o que nós sempre falamos, ele tem que usar sapato, então sempre elevado para não ter, né? Ela tem que usar chapéu, então com rufo metálico ou sempre protegida, né? E os topos é onde a gente tem que tomar mais atenção. Então assim, com o alvenaria, quando se encosta diretamente na alvenaria, aquilo lá transmite umidade para a madeira ao longo dos tempos, então sempre ela é afastada. Para áreas internas, a gente coloca um afastamento de 1,5 centímetros do pé da madeira, do pilar. Para áreas externas, onde você tem uma chuva de vento que eventualmente possa bater, a gente coloca 5 centímetros do piso acabado mínimo, tá? E, por exemplo, tem áreas que a gente coloca em piscinas, a gente vem com o pilar em concreto, vem com a conexão metálica e o espelho d'água fica 15 centímetros do começo do pilar. Então, assim, não existe padrão aqui dentro da empresa. O padrão é a comunicação. Entendi. E o nosso caderno de detalhamento construtivo fala exatamente sobre isso, né? Então, por exemplo, vou te dar um caso à parte. Na Casa Areia, que nós fizemos, que agora está aparecendo bastante nas arquiteturas, né? Nós fizemos um detalhe onde a viga secundária junto ao pilar, junto à viga primária, né? A viga para um pouco antes para fazer um bit de 1,5 centímetros para que não haja acúmulo de água. Mesmo que você viesse com rufo metálico, aquilo poderia causar um problema, né? Então são coisas que a gente vai melhorando, mas com o objetivo realmente de desempenho, que é essa palavra que você falou. Quanto tempo aquilo demora? Quanto tempo demora para dar problema? E a ideia do desenho e arquitetura, e a ideia da entregar uma solução é para que não dê problema. E se tiver problema, a manutenção é realizada conforme esse tempo. Entendi. Bom, Calil, eu vim aqui por causa das estruturas em madeira, cheguei aqui e vi que você tem uma série de outros produtos aí, né? Sim. O que mais que vocês fabricam aqui na empresa? Nosso principal produto, nosso principal foco, na verdade, e a gente desenvolve, né? Eu sou pesquisador também, né? Então eu gosto de desenvolver coisas novas, né? Então, assim, hoje a gente tem o sistema Pilar Viga, que é o sistema de viga de madeira laminada colada, com possibilidade de fazer vigas de até 27 metros de comprimento, 1,30 m de altura e 30 centímetros de base. Nós temos também o sistema Laje, que é o sistema tanto de CLT como também o de NLT, que você vai ver lá embaixo. É um sistema de laje mesmo, que pode ser utilizado também como lajes e também como parede. Temos também o sistema de wood frame, que é um sistema de produto engenheirado também, mas é um sistema de paredes, ele pode ser estrutural ou não estrutural. E também nós temos os apetrechos à partes, né? Entenda que eventualmente nós temos produtos a qual compatibilizam junto com a gente, e a ideia quando a gente traz um arquiteto aqui é, por exemplo, mostrar para ele, isso daqui é uma manta TPO, isso daqui é um produto que pode ser utilizado assim assado, isso daqui é uma manta EPS, onde você tem esse desempenho, essa diferença entre um EPS, essa diferença entre outro EPS, isso aqui é uma lã de rocha, isso aqui é uma lã de PET, né? O que falta, na verdade, é a informação e pegar nas mãos, né? Quando eu dou aula, eu levo tipo, uma pastinha de coisas, tipo assim, isso aqui é um USB, isso daqui é um compensado, isso daqui é uma madeira serrada, isso daqui é uma madeira de pinos, isso daqui é uma madeira de pinos, isso daqui é madeira de eucalipto. Então, eu acho que o que falta, na verdade, é o conhecimento dos materiais para que essa combinação tenha um ideal, né? Eu tenho alguns outros produtos aqui também, como forro, mas não é nossa especialidade. A nossa especialidade, a gente tem esse forro aqui, mas é uma coisa para mostrar realmente que, encaixa dessa forma, entendi, veja dessa forma, entendeu? Tem uma parede aqui que também é parede de frame, esse é o gesso, como coloca o gesso, como faz... Então, tipo, a ideia realmente é que ele saia daqui com uma solução, né? Entendi. E eu acho que é aí que você mata o medo da pessoa utilizar a madeira ou utilizar seu material, sabe? Quando ele tem o conhecimento de como encaixar as coisas. Isso é uma coisa que é recorrente no meu WhatsApp. Entendi. Como é que eu faço esse detalhe? Esse detalhe a gente pode fazer dessa forma, dessa forma e dessa forma. Entendi. Não, legal. E uma casa, né? Padrão, vamos dizer, uma casa de 400 metros quadrados. A produção, ela tem a ver com... Ela leva quanto tempo a ser produzida? Acabou o projeto, ela
caiu na fila lá de produção. De produção mesmo, ela leva quanto tempo para ser feita? Hoje a gente tem uma fila de produção, que a gente está produzindo, graças a Deus, eu né? Sei, eu sei. Infelizmente eu sei que você tem uma fila de produção. Não perca o seu lugar na fila. Não perca o seu lugar na fila, exatamente. Mas, de forma geral, eu fabrico em torno de 200 metros cúbicos mês, tá? Uma casa de 400 metros quadrados, se bem desenhada, você vai ter aí uns 25 metros cúbicos, mais ou menos, tá? Um índice muito bom quando se está desenhando com madeira é 0,04 metros cúbicos por metro quadrado, que é o índice ideal. Nunca se consegue chegar a 100%, mas é uma coisa que a gente sempre tende, porque a gente sabe que dali para baixo você não vai conseguir, tá? Eu vou falar para você que 20 metros cúbicos eu produzo em menos de uma semana. Entendi. Então, por isso que a gente atua em 6 obras ao mesmo tempo. E claro, como você falou de 400 metros quadrados, vamos fazer uma obra de 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados vai dar 48 metros cúbicos uma semana, né? Entenda que quando eu falo uma semana, tem o tempo de cura do adesivo, tem várias coisas que tem que ser respeitadas. Então é essa pergunta que eu ia fazer. Por exemplo, quando você entra para fazer uma casa, você só faz ela ou você faz... Não, é linha. Simultâneo. Não, é linha. Por exemplo, é uma linha de fabricação, então soltou a casa X, ela tem que concluir por inteiro. Soltou a casa Y, ela tem que concluir por inteiro. Tá, mas aqui mais ou menos assim, isso que eu... Tá, entendi. Ou seja, você vai fazer a colagem lá, que deve ser um dos primeiros, você faz só de uma casa. Exatamente. Porque entendi. Eu não misturo lotes de madeira. Para sua casa é um fornecedor e aquele fornecedor é para aquele lote de madeira, para não dar variação de tonalidade também na madeira. Então é uma coisa que a compra é pensada só para você. O parafuso é só para você, a chapa metálica é só para você. É alfaiataria mesmo. Alfaiataria, exatamente. E aí depois da produção, a montagem. A montagem, quanto tempo costuma ter uma casa dessa, padrão de 400 metros? 400 metros quadrados. Vamos falar sem wood frame? Sem a parede, sem wood frame, só o esqueleto principal. A gente está falando aí de 400 metros quadrados, vamos falar em 25 dias, no máximo. No máximo, 25 dias trabalhados. Não vai ser mais do que isso. Eu tenho uma casa em Campos de Jordão, que por sinal você foi visitar, né? Aquela casa tem 250 metros quadrados, com as paredes já prontas, já vieram já hidráulica, elétrica e tudo mais, e o esqueleto em madeira laminada colada. Aquela casa vai dar 3 semanas. Entendi. As paredes prontas. Né? Então, assim, é uma coisa de... eu tive lá no dia que tava subindo as paredes, né? Tava chegando as paredes, e eu combinei de voltar agora lá para... Então preciso ir rápido. Eu queria voltar junto com você. Vamos lá. Vou voltar junto com você. E você teve a oportunidade também de conhecer o Pinhal, né? Sim. A casa do Pinhal. Que também é outra casa, 760 metros quadrados, se não me engano, lá deu 45 dias, né? Uma coisa assim. Porque lá chove bastante, teve bastante. E o lugar é meio difícil de chegar. E o que eu percebi também é o seguinte, quando você tem um sobrado, né, a estrutura em madeira fica bem maior. Pesado, bem mais. Sim, porque daí é uma coisa que eu prezo muito, tá, Evandro? Então, assim, eu consigo fazer um sistema de barroteamento inferior de forma a aderir à estrutura, simplesmente. Eu posso fazer a cada 1,20 m, mas eu não gosto de sentir vibração, e eu sei que meus clientes também não gostam. Entendi. Então eu utilizo o mínimo de 80 centímetros, e a maioria dos meus clientes a 60 centímetros, de forma que ele possa sentir que não é uma casa 100% de madeira. Né? Além disso, a gente especifica 5 centímetros de concreto com malha pop, para que o toque-toque também não exista. Então, assim, são coisas, entenda que são coisas que não são necessárias, mas para atuar e tropicalizar esse produto, mostrando no valor e sentimento junto ao cliente, para que ele se sinta confortável dentro de uma casa de madeira. E o maior vão possível? Não existe limite, tá? Porque nós fazemos chapas metálicas e conseguimos fabricar. Até te convido, daqui uma semana e meia, nós teremos peças de 25 metros curvos aqui dentro da Reúde. Acho que vai ser a maior peça que a gente vai fabricar, né? Para um projeto super especial, curva, né? Assim, mas não é o limite. Hoje o nosso limite logístico é 27, por isso que eu fabrico no máximo de 27 metros, né? Mas é uma coisa que a gente consegue fazer conexões metálicas e desenhar da forma de vão livre, sem problema nenhum. Tá bom. Não, legal, Calil. Acho que é isso. Vamos lá conhecer, ó. Vamos lá conhecer, com certeza. O processo, a fábrica aí? Com certeza. Então tá bom.
Evandressa é um projetinho, cara, um projetinho bem... Vamos dizer, um projeto simples, a gente fez meio que um Frankenstein, né? Mas é um projeto que eu sempre tive vontade de trabalhar em móveis, né? Essa daqui é Tipos, ela chama Tipos, é um projeto que eu fiz em 2017 e foi executado no ano passado, tá? Ela tem como um sistema de wood frame, ela fez em 8 dias, ela não tem hidráulica, só tem elétrica, né? E ela foi feita em 8 dias. Então assim, o que a gente utilizou? 100% wood frame, 100% nacional. Nada da tecnologia de alta ponta, mas tentar trazer uma coisa que o Brasil poderia fazer num custo-benefício muito bom. Na parte esquerda, quando você for entrar, a gente tem ali uma peça de vidro que você pode ver a estrutura exatamente. A fachada, ela é uma fachada de placa cimentícia, simplesmente impermeabilizada, pintada de preto. O forro que foi utilizado foi um forro que nós fazemos, mas é um forro que foi descarte de obra. O piso foi um piso de Kumaru que a gente tinha na fábrica de 2011, que estava ali parado, você entendeu? Entendi. E o Castilho foi um cara da esquina que fez, e o Rufo Metálico foi um cara da outra esquina que fez. Foi um negócio meio que encaixe, sabe? Mas foi uma coisa que supriu assim, né? As paredes são de MDF. Entendeu? Então assim, foi uma coisa que a gente foi montando pra crescer o escritório de uma forma muito mais rápida. E a gente acredita que esse projeto, acredito que não hoje, mas é um projeto que a gente pode ter sim um bom aceite no mercado, sabe? Uma coisa que a gente conseguiria. E o tamanho dela, que é 3,20 por 6 metros, é exatamente o tamanho que pode ser transportado 100%. Então essa casa, ela foi feita para que se eu precisar consigo colocar dentro, por isso que ela está aqui, eu consigo pôr o caminhão ali embaixo e ela está pronta e eu levo para onde ela quiser. Tem cliente, né? Se eu mostrar, eu tenho cliente que leva. Eu sei, mas é uma coisa que cara, eu vou falar pra você que é uma coisa bem legal, cara. Foi uma experiência bem legal. Não se apega aos detalhes, mas não. Fez lousa pra completar as coisas, fiz esse caixilho grande aqui realmente pra entrar a luz, colocando um ar-condicionado. Essa aqui é minha mesa. Escritório. Meu escritório. Pega a bagunça no escritório. Aí um desse no meu, fácil. Não, porque cria um ambiente gostoso de trabalhar. Cria. Vou falar pra você, acusticamente funciona. Isso é uma coisa que eu tive como experiência. Acusticamente funciona muito bem. Se você fecha o caixilho, o cara tá subindo aqui, você grita, o cara não ouve, sabe? Você tá falando com o cara que o cara fecha. Volta aqui! Escutar o som da fábrica. Verdade. Fica legal, sabe? Foi um projeto assim que eu gostei muito. Várias incompatibilidades, foi uma coisa bem feita, não teve projeto em si, não teve arquitetura, entendeu? Foi uma coisa que assim, vamos fazer assim, plá, entendeu? Mas funciona muito bem. Eu acredito que com uma assinatura de arquiteto, uma coisa que a gente tenha uma compatibilidade muito maior de detalhamento, ia ficar show de bola. Assim, porque de forma indireta você está atendendo bastante esse mercado, né? Sim. Pelo que eu vejo em publicação, tem muita cabana, entre aspas, tem muita tiny house. Que começou esse movimento, né? Começou esse movimento. Eu acho que é uma coisa que está crescendo cada vez mais. E tem a ver com o público, né? Você pega uma casa de montanha, um negócio. Quanto mais madeira tiver, a arquitetura fala melhor com o público mesmo. Sim. E você vê que essa casa você não tem nada de madeira. Você tem um teto, estrutura mesmo, que é o que a gente faz, não faz. Depois eu fiquei pensando, cara, eu devia ter feito uma de laminado pro lado. Eu falei hoje pro Denis, falei, cara, eu vou vender esse negócio aqui, eu vou fazer uma outra. Com certeza. Vou te dar um presente aqui, ó, que eu separei pra você. Ó. Obrigado pela sua visita, viu? Obrigado mesmo, cara, agradeço mesmo. E obrigado pela visita. E com certeza a gente vai ver a obra na sua. Com certeza.